O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Exporta, por exemplo, arroz, milho, açúcar e é líder na produção e exportação de soja. E para cultivar essas culturas, os agricultores utilizam agrotóxicos, muitos agrotóxicos. Isso tornou o Brasil um mercado atrativo para os produtores de pesticidas. Não só pela grande quantidade consumida, mas também porque o Brasil permite substâncias consideradas perigosas em vários lugares do mundo. Isso é um risco para quem trabalha nas plantações, vive perto delas ou usa água contaminada. As frutas da região da Chapada da Cudinha, elas são banhadas com veneno e com sangue. Essa é Márcia Xavier. Ela vem de uma comunidade em Limoeiro do Norte que foi assolada por agrotóxicos. O pai dela lutou contra o uso de pesticidas e foi morto por isso. Essa é uma das muitas formas que os agrotóxicos afetaram a vida de Márcia. E eu fui contaminada, eu tive um problema de pele, com uma reação alérgica. Em 2010 eu tive o segundo impacto, que foi o assassinato do meu pai, por lutar pela questão da proibição da pulverização aérea. E o terceiro grande impacto na minha vida foi a minha filha, que nasceu e foi diagnosticada com puberdade precoce. Os agrotóxicos vêm sendo continuamente associados ao câncer, à puberdade precoce e mesmo à morte. A cada 2 dias, um brasileiro morre envenenado pelos venenos que come com a comida. 20% são crianças e adolescentes. É um escândalo! Larissa Bombardi é uma das principais especialistas em agrotóxicos do Brasil. É realmente infanticídio o que tem acontecido hoje no Brasil em função do uso dessas substâncias. A regulação de agrotóxicos no Brasil é fraca em comparação a outros países. E a bancada ruralista e os fabricantes de agrotóxicos querem afrouxar ela ainda mais. Muitos desses políticos ou têm ligação com o agronegócio ou são proprietários de terras. O bloco tem interesse em impulsionar produtos mais fortes. Porque depois de tanto usar agrotóxicos, as pragas que atacam as culturas se tornam mais resistentes. A influência da bancada ruralista cresceu sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse governo aqui é de vocês. Cerca de 500 novos pesticidas foram aprovados durante o governo Bolsonaro. Em 2022, o governo dele bateu o recorde com 652 pesticidas no mercado. E os produtores de agrotóxicos? Muitos deles são da União Europeia. A crueldade está no fato das empresas estarem sediadas em territórios em que essas substâncias são proibidas e, no entanto, vendem para os outros países essas substâncias. Mas como essas empresas exercem a sua influência no Brasil? 2 relatórios investigaram essa questão e alegam que o Instituto Pensar Agropecuária desempenha um papel significativo. Ele é formado por várias associações que, por sua vez, são compostas por todas essas empresas químicas estrangeiras. Os relatórios dizem que os produtores de agrotóxicos se escondem por trás deste instituto para exercer pressão sobre o governo brasileiro. Esse instituto é quem prepara todo um arsenal de guerra jurídico para flexibilizar a legislação brasileira. Então, tem uma conexão direta com as empresas sediadas na União Europeia. De acordo com o Observatório de Olho nos Ruralistas, os executivos do Instituto se reuniram centenas de vezes com representantes do Ministério da Agricultura durante o governo Bolsonaro. Associações como a CropLife Brasil também manifestam apoio a agrotóxicos. Essas instituições são acusadas de fazer lobby, mas elas afirmam que qualquer conselho de política pública que emitem é baseado nas pesquisas de seus associados. Nós temos todo um cuidado nos limites de atuação para que a gente trabalhe sempre no aspecto técnico-científico. Associações como a CropLife Brasil fazem lobby para aprovação de um projeto de lei que contém 67 emendas à lei dos agrotóxicos. Ele está em tramitação. Se fosse aceito, ele implicaria retirar trechos que proíbem substâncias que provocam câncer, transferir o poder para o Ministério da Agricultura
e facilitar o registro temporário de agrotóxicos novos. Segundo os fabricantes de pesticidas e os agricultores, essas medidas facilitariam o controle das pragas. Então, esses produtos inovadores, eles devem chegar, né, com mais agilidade, deve estar disponível para o agricultor lançar mão dessa tecnologia. Mas especialistas em meio ambiente e saúde dizem que essa aprovação abre caminho para produtos ainda mais tóxicos, especialmente porque a lei alterada não proibiria substâncias cancerígenas, e sim as substâncias que representam um risco inaceitável para os seres humanos e o ambiente. Essa expressão risco inaceitável, ela cria um problema jurídico enorme. Ela cria um limbo, uma areia movediça jurídica, porque como é que você vai discutir o que é aceitável e o que não é aceitável para câncer? Então, existe uma maneira segura de utilizar agrotóxicos em plantações, água e alimentos? Especialistas como Larissa Bombardi acreditam que isso exigiria uma revisão maciça do sistema agrícola no Brasil. Uma em que as monoculturas, que atraem muitas pragas, fossem substituídas por culturas diversificadas e sustentáveis. Existe também uma proposta de lei que prepara o caminho para esse tipo de agroecologia. A questão é se os seus apoiadores são tão poderosos como a bancada ruralista e os produtores de agrotóxicos.